Boa noite, paz do Senhor. Nós vamos começar hoje, como já foi falado, uma série de mensagens chamada Igreja em Células. Por quê? Porque você ouve os avisos, nós temos células segunda e quarta-feira, mas pastor, o que é célula? Biologicamente, célula é aquilo que vitaliza seu corpo. Sem células, você não tem vida no corpo. Espiritualmente, a célula é aquilo que produz relacionamento. Na igreja, célula não é uma estratégia de crescimento. É uma plataforma de relacionamento. Porque a coisa mais irresponsável que existe é um casal que vive mal gerar uma criança. Então não é gerar filhos, não é ganhar almas. Não tem coisa mais irresponsável do que uma igreja ganhar almas e não nutri-las, não cuidá-las, não direcioná-las. Isso é irresponsabilidade no reino de Deus. E é justamente por conta disto que há mais desviados lá fora do que crentes aqui dentro. Gerar é fácil. Uma noite de programa se gera uma criança. Um estupro gera uma criança. Agora nós precisamos dar a essas crianças espirituais que estão nascendo uma casa fundamentada na palavra, nos valores e nos princípios bíblicos. Amém? Então, antes de eu ler o texto e dissertá-lo, eu quero te explicar o tema. Por que desse tema, pastor? Qual é o tema da mensagem de hoje? A igreja em células acaba com a vida da gente. A igreja em células acaba com a vida da gente. Por quê? Porque o propósito de Deus, irmãos, é complicar. Vou te dar um exemplo. Bartimeu, em Marcos capítulo 10, encontra Jesus, sendo cego, começa a ver. Paulo, em Atos capítulo 9, encontra Jesus, tendo olhos, fica cego. Então Deus gosta de confortar aqueles que vivem confrontados pelo pecado, e Ele gosta de confrontar aqueles que vivem confortados dentro da igreja. Então por que a célula precisa acabar com a vida da gente? Porque enquanto nós vivemos a nossa vida, nós não viveremos a vida de Cristo. Enquanto nós estamos focados nos nossos projetos, nós não cumpriremos o propósito de Deus na nossa vida. Então, preste muita atenção, eu vou ler, eu podia decorar, mas eu vou ler, antes de eu ler o texto, isso para você entender o que eu vou estar ministrando. Como membro de uma igreja tradicional, pastor, o que é uma igreja tradicional? É uma igreja que não tem células, é uma igreja tradicional. Como membro de uma igreja tradicional, eu pensava que o meu ministério era só cantar no altar, pregar para os cristãos, ensinar de forma impressionante na escola bíblica, pregar nos eventos das igrejas, quando convidado. Irmão, quando eu recebi uma ligação, pastor Jean, pode vir pregar no congresso tal, e eu dizia, só um pouquinho que eu vou olhar na minha agenda. Eu nem agenda tinha compromisso nenhum, mas tem que causar uma impressão top, né? Eu disse, dá licença, vou ver se eu tenho tempo disponível para servir os amados. Eu até ficava um pouquinho assim com o telefone assim, depois disso, engrossava a voz, irmãos, nessa data eu poderei estar servindo os irmãos, vai ser uma honra. Eu achava que o meu ministério fosse isso. Eu achava que o meu ministério era só escrever e vender livros e liderar departamentos na igreja local. Só que a igreja em células me mostrou que tudo isso é bom e necessário, mas que podem se tornar apenas funções que produzem desencargo de consciência. Ou seja, eu vou fazer porque se não fazer outro não faz. Ou pior, a admiração dos outros, aplausos, holofotes, fama. Ou pior ainda, vaidade pessoal ou ativismo religioso improdutivo. Eu achei que eu tinha um ministério, a igreja em células fez eu entender que eu tinha um ministério. Era coisa pequena e não dava fruto. Agora, como pastor de uma igreja tradicional, que fui durante algum tempo, quase uma década, fui pastor de uma igreja tradicional, fui pastor na Assembleia de Deus, na igreja do Alto Feliz, depois eu fui pastor da igreja local na Quadrangular, e depois fui pastor quando a gente transicionou para o ministério Teu Reino, já era em células, né? Então eu pensava que o ministério da igreja era só
fazer culto bom para crentes experientes, ou seja, fazer culto bom para agradar crente que já tem experiência, ou seja, agradar crente ruim. Então, irmão, para você agradar crente ruim, o culto tem que ser bom, para ele. Deus tem que falar com ele. Deus que tem que impressionar ele. É só filho ruim, irmão, que vai na casa da mãe comer e reclama porque faltou um pouquinho de sal. Porque o cardápio não era de acordo com o seu gosto. É criança que faz isso. Então, eu achava que o ministério da igreja era só fazer culto bom para crente experiente, ou crente ruim, né? Não que o crente experiente seja ruim. E aí, um culto bom para esse tipo de crente tem que ter boa música, com uma boa afinação, não pode esquecer a letra. Não pode entrar fora do tempo nem um minuto, tem que estar tudo perfeito. E a palavra, então, tem que ser impressionante, para ser um culto bom. O culto estava bom, por quê? Olha, o pastor trouxe uma palavra, o que ele pregou? Não sei, mas foi top. Falou um monte de coisa que eu não entendi, até porque algumas até que nem estavam na Bíblia, mas foi muito legal assim. Então, outra coisa, eu pensava que o ministério da igreja era só ter uma excelente estrutura organizacional, ou seja, um templo legal. Tem que ter, é bom, isso tudo é muito bom, uma cadeira confortável, né? E um som bom, climatizado, enfim. Mas foi lido aqui, foi falado a respeito do livro a videira e a treliça, né? Irmão, isso aqui é só a treliça, mas isso não produz vida. O que produz vida é a videira. Amém? Então não é só o organizacional, não é só o operacional. A igreja, ela tem que ser organizada, mas ela precisa ser orgânica, precisa ser vida, precisa ser vital. O Espírito Santo ainda tem que ter liberdade, tem que ter profecia ainda, tem que ter revelação, tem que ter libertação, tem que ter cura física, emocional, espiritual. A igreja tem que estar viva. Então eu achava que a igreja, o ministério da igreja era só produzir bastante eventos, e de preferência atraentes. Uma irmã chegou para mim muito bem intencionada e disse: pastor, vamos fazer um evento top para os jovens. Eu digo: qual o fundamento? Ela disse: para nós atrair um monte de jovens. Eu disse: que tipo? Ela disse: jovens crentes. Eu disse: de outra igreja? Aí a gente vai complicar para o pastor, porque o jovem vai chegar aqui e vai voltar para a igreja dele dizendo: pastor, o senhor está muito atrasado, tem que ter telão de LED. Ele não dá dízimo, esse jovem não dá dízimo, ele gasta só com tênis de marca e celular. Mas tem que ter telão, tem que ter fumacinha, tem que ter luz piscando. Vai trazer problema. Então, igreja que vive de evento é vento, porque não tem fruto, não dá resultado, irmão. Só dá entretenimento e movimento, mas não dá quebrantamento e arrependimento. Alguém escreve essa frase para mim, depois me passa. Então, eu pensava que o ministério da igreja era só dar a todos os membros um títulozinho e um cargo ocupacional, e oportunizar todo mundo. Pastor, eu tenho que ter uma oportunidade. Tem que ter uma oportunidade, porque Deus me chamou para fazer a obra. Concordo. Só que a igreja em célula me mostrou que tudo isto é bom e necessário, mas que podem se tornar apenas entretenimentos de denominações que, primeiro, atrairão consumidores ao invés de trabalhadores. Gente que só vem para consumir um produto gospel, uma boa música, um bom sermão, um ambiente legal, mas não quer trabalhar, não quer compromisso, não quer fazer nada. Crente de banco. Crente de banco, irmão, é 3 coisas: prego, madeira e tinta. A madeira pega cupim, o prego enferruja, a tinta descasca. Você não foi criado para ser membro de banco. Amém? Obrigado pelo seu amém tão empolgado. A igreja em célula me mostrou que isso produzirão admiradores ao invés de adoradores. Admiradores: pastor, mas quem que vai pregar? É o senhor, eu gosto do senhor, eu gosto da sua mensagem, eu gosto do fulano. A banda tal, quando for a banda tal, me chama que eu quero ir no culto, pastor. Eu acho muito engraçado que as pessoas chegam para mim: pastor, que dia é o culto na sua igreja? Eu digo: para começar não tem igreja. Eu disse: mas por que você quer saber? Aí as pessoas dizem: porque eu quero visitar. Eu digo: eu não quero que você vá no culto. Ué, como assim? Fica meio bravo, né? Como assim você não quer que eu vou no culto? Eu digo: não, eu quero que você converse comigo antes de ir no culto, para você saber o que é um culto, para você me conhecer, para você conhecer as minhas fraquezas, conhecer as minhas virtudes. Amém? Eu gosto que as pessoas conheçam as minhas fraquezas, porque é melhor que eu fale das minhas fraquezas do que as pessoas descubram com o tempo. Então já falo logo. Toda mulher já sabe qual é a minha fraqueza, todo homem já sabe qual é a minha fraqueza. Então não me tente, me ajude.
Tá certo? Quem fala de fraqueza não confessa fracasso. A igreja de célula me mostrou que isso só produz, clientes exigentes ao invés de discípulos obedientes. O cliente sempre tem razão, ele paga e ele tem que ser tudo do jeito que ele quer, é o cliente. Mas não é obediente, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a igreja. Você vai para o Instagram da pessoa, irmão, você não sabe se é crente, se não é. Você ouve, ela faz assim, ó, alguns stories. Num store é música do Fernandinho, no outro é do Armandinho, no outro é Jorge Mateus, no outro é a Shirley Carvalho. Você não sabe o que a pessoa é. Promove crianças espirituais insaciáveis. Toda criança é insaciável. Você dá um brinquedinho, ela brinca, daqui a pouco, ai, que abuso. Porque não tem maturidade, irmão. Criança tem que estar toda a vida trocando brinquedo, tem que estar toda a vida trocando de igreja, tem que estar toda a vida trocando de cargo, tem que estar toda a vida trocando de mulher, tem que estar toda a vida trocando de marido. Criança que não tem maturidade não sabe viver uma rotina positiva de crescimento. Crianças espirituais insaciáveis ao invés de adultos responsáveis. Também produz a alimentação do egoísmo ao invés de nutrição da consciência de evangelismo. Vou repetir. A igreja em células, ela me mostrou que tudo isso é bom e necessário, mas que podem se tornar apenas entretenimentos de denominações que promovem a alimentação do egoísmo ao invés de nutrição da consciência de evangelismo. Então abra sua Bíblia comigo depois dessa introdução, em João capítulo 12, coloca para mim na tela, por favor, a partir do versículo de número 12. Diga comigo, igreja em células acaba com a vida da gente. Diga para alguém do lado, Deus quer acabar contigo. Assim, Deus quer acabar com a tua raça. Se você tem juízo, finge que vai tomar água, sai por aquela portinha lá de trás, porque Deus vai te pegar hoje aqui. E o mais engraçado, a gente prega esse tipo de mensagem que a maioria dos crentes não gostam. Eu fiz o apelo, depois de pregar ela de manhã, 2 pessoas entregaram a vida para Jesus. Irmão, Deus é bom demais. Deus é bom demais da conta, só. João capítulo 12, versículo 24, quem achou, diga eu. João 12, 24, o texto é meu, eu leio o texto que eu quiser. Eu falei 12 e 12, mas é 12 e 24. É que 12 com 12 dá 24. Disfarça que é bom. Que são 12 discípulos e 12 apóstolos, 12 patriarcas. Jesus disse, em verdade vos digo que se o grão de trigo... Então eu aprendo que nós existimos, a igreja de célula fez eu entender que eu existo para ser alimento, para alimentar gente. Amém? A gente existe para alimentar pessoas. Uma igreja que não alimenta uma cidade, irmão. Eu digo fisicamente e espiritualmente. É uma igreja que é só um entretenimento, é só uma religião, é só uma denominação. Não é relevante. Se morrer não faz falta, se fechar não faz falta. Aliás, às vezes até dá menos escândalo para Deus. Ele disse, olha, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, então a gente existe para influenciar a terra. Por isso que Jesus ensinou no primeiro sermão do monte, no capítulo 5, versículo 3 de Mateus, que nós somos o sal da terra. Olha para o irmão do lado, vê se ele está com cara de sal da terra ou açuquinha do mundo. Porque tem uns crentes que são açuquinha do mundo, são tão queridos, todo mundo gosta dele, irmão. Porque não confronta ninguém, não fala de pecado com ninguém, não fala de céu nem de inferno com ninguém, é um querido, é um quiguido. Ai que quiguido, ele é lindo. Mas um dia essas pessoas que trabalham com ele vão olhar para ele e vão dizer, ô cabeção, eu não acredito que tu sabia que eu ia para o inferno e não me avisou. Então Jesus disse, olha, se o grão de trigo caindo na terra, igreja para influenciar a terra, então a gente existe para influenciar a terra e não apenas para esperar o céu. Ai pastor, eu amo o céu, eu estou esperando o céu. O nome disso às vezes é só escapismo, é porque o negócio está ruim aqui, aí eu quero ir para lá. Mas quando o negócio está bom aqui, Senhor, demora mais um pouquinho, deixa eu curtir agora que eu troquei de carro. Então ele disse, olha como é lindo, me siga no texto aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Então a gente existe para colonizar a terra, para encher a terra. Foi a primeira ordem de Jesus ao homem, Gênesis 1:28, enchei a terra. Diga para alguns irmãos aqui, não é a casa, tá irmão?
com Júlio, vasectomia, né? É a terra, não é a casa. Amém, gente? Tem homem que tem um preconceito, eu não vou fazer, não vou deixar mexer na minha máquina, porque não sei o que. Irmão, para com essa bobagem, querido. É 2 cortezinhos na virilha, bem pequenininho. Ó, você vai ficar top. Eu já fiz, né? Bênção de Deus. Então a gente é um ser gregário, irmão. A gente é um ser colonizador, amém? Colonizador. Nós não somos autômatos, nós não somos máquinas, nós não somos criados para viver isoladamente. Nós somos colonizadores. Foi para isso que Deus nos deu a terra. Aí ele diz: mas se não morrer, ele fica só. Mas se morrer, então tem que fazer o que, irmão? Morrer. Precisamos morrer. Não estou falando aqui de suicídio. Eu não estou falando aqui de você desistir da sua vida só porque as coisas não estão acontecendo como você gosta. Eu não estou falando aqui de você desejar a morte só porque Jezabel está correndo atrás de você como o profeta Elias. Eu estou falando aqui de você renunciar à sua vida, renunciar àquilo que você quer, aquilo que você deseja. Mas se morrer, produz muito fruto. Então nós existimos para frutificar a terra. Quem aqui quer glorificar a Deus? Quem aqui quer glorificar a Deus? E aqui? E aqui? E aqui? João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que vades e dê muito fruto. Qual é o fruto da macieira? Que sabidos. Qual é o fruto da oliveira? Que sabidões. E qual é o fruto da videira? A uva. E qual é o fruto do cristão? Outro cristão, outro crente. Amém? Jesus disse: quer glorificar a Deus de verdade? Não é na sua performance, não é porque você canta bonito, não é porque você prega bonito, é porque você vai gerar aquilo que você é. Você vai gerar aquilo que você é. Mas pastor, eu ainda não sou. Então deixa Deus transformar você naquilo que você nasceu para ser, para que você possa reproduzir aquilo que você é. 3 amém, mas já está valendo. Eu sei que no começo é assim mesmo. Versículo 25 diz: quem ama, na linguagem de hoje quer dizer, quem se apega à sua vida, vai perder. Então a gente existe para não se apegar a nada, irmão, amém? Paulo falou em Atos capítulo 20, versículo 24: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério. A minha vida não é mais importante do que aquilo que eu nasci para fazer. Paulo disse: eu não coloco a minha vida acima de nada, irmão. Isso aí é a proposta do diabo. Jó capítulo 2, versículo 4, o diabo fala para Deus: se tu provar Jó, ele se sentir que vai morrer, ele vai te negar. Por quê? Porque olho por olho, e tudo que o homem tem dará pelo amor da sua vida. Nós estamos vivendo uma doutrinação chamada hedonismo. Pastor, o que é hedonismo? Religião do prazer. Eu tenho que ser feliz hoje, eu tenho que ter prazer hoje, eu não posso renunciar nada, eu tenho que ser feliz hoje. Só que a Bíblia está dizendo: você precisa negar a sua vida, você precisa morrer, para que você compre, para que você então alimente pessoas. Porque se o grão de trigo não morrer, fica só. Então ele continua dizendo: mas aquele que odeia a sua vida, esse odiar aqui não é que não gosta de si. Ai pastor, eu me odeio, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha altura, eu não gosto da minha barriga. Só lamento, vai continuar feio do jeito que é, e vai ter que aprender a se amar por aquilo que não é. E se você é feio, se vista bem, capricha na embalagem. Se você é feio, seja legal, irmão, seja querido com as pessoas. Você já viu que homem bem querido e legal casa com mulher bonita? Eu sei o que eu estou falando. Já que você não sabe dançar igual eu dançava, irmão, seja querido. Eu conquistei a minha mulher, ó, molejinho aqui, ó, na cintura. Ela olhou e disse: é o Luiz Caldas? Eu digo: não, sou eu. Ela achou que eu era artista, se ferrou. Então quem ama a sua vida vai perder, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, não é odiar a sua vida, não, é nesse mundo. Sabe o que acontece? Preservá-la-á para a vida eterna.
Então nós existimos para renunciar nossa vida terrena em prol da nossa vida eterna. Levante a sua mão. Diga: eu quero ir para o céu. Filipenses no capítulo 1, versículo 21, Paulo escreveu as seguintes palavras: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Quem aqui acredita que morrer é ganho? Então por que quando você fica doente você pede oração para convencer Deus a te manter vivo? Irmão, morrer é ganho. Sabe por quê? O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos para um lugar que ainda a nossa mente finita não tem conhecimento total do que é o céu. O céu não é aquilo que a novela Viagem mostrava, é uma viagem mesmo, né? Todo mundo de branquinho, num passinho verde. Santo, 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 santo. De eternidade em eternidade. Santo, santo. Santo, 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 santo. Isso não é o céu, irmão. O céu é algo muito além disto. Não subiu ainda no nosso coração o que é eternidade. Eternidade, se a gente vai em lugares paradisíacos, em lugares lindos nessa terra, que vai ser destruído pelo fogo, imagina aquilo que Deus criou para mim e para você, para nós passarmos a eternidade. Diga para alguém do lado: vale a pena esperar o céu, irmão. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Então nós existimos para seguir o modelo de Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos em João capítulo 13, versículo 15. E depois ele diz: olha, eu estou dando o exemplo para que vocês façam. Olha aqui para mim. A igreja em célula fez eu entender que eu alegro o coração de Jesus quando eu faço aquilo que ele fez. O que Jesus fez? O que ele falou em João capítulo 10, versículo 10? Porque eu vim para que tenham vida. Seguir Jesus é levar vida para quem está morto espiritualmente. Porque uma pessoa que está morta espiritualmente, e se morrer fisicamente, sendo morta espiritualmente, vai morrer eternamente. Então nós precisamos fazer aquilo que Jesus faria: trazer vida abundante. Nós fomos criados para sermos embaixadores do céu. Nós fomos criados para ser transformadores de ambientes, transformadores de mentalidade, ativadores de alma e realinhadores de espírito. Nós fomos criados por Deus para ser uma máquina contra o reino de Satanás nessa terra. Aleluia. E ele disse: onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então nós existimos para estar onde Jesus estaria se estivesse no nosso lugar. Nós nascemos para fazer o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar na terra. Nós existimos para falar aquilo que Jesus falaria, para escutar o que Jesus escutaria. É para isso que nós existimos. Por isso Mateus capítulo 28, versículo 19 até o 21, ele deu uma ordem para a igreja dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E se você ir, fazer discípulo e falar do que Jesus ensinou, e aí eu estou convosco. Porque Jesus não anda com desocupado. Para quê? Para que Jesus vai andar comigo? Para fazer o quê? Irmão, o tempo de Jesus precisa ser muito bem aproveitado. O tempo de Jesus precisa ser muito bem aproveitado. Jesus não perde tempo com crente que adora perder tempo e diz que não tem tempo porque tem falta de método, tem falta de organização. Amém? Os 4 amém já está aumentando. Era 3, agora foi 4. Aí ele diz: e se alguém me servir, o Pai vai fazer o quê? Vai honrar. Você quer ser honrado por Deus? A palavra honrar na etimologia grega quer dizer priorizar. Deus vai estar dizendo: vai ter um monte de gente, eu vou priorizar você. Você não entendeu, irmão? Vai ter um monte de gente fazendo o mesmo concurso. Deus vai dizer: eu vou priorizar você, eu vou te honrar. Como é que eu honro a minha esposa? Priorizando ela, colocando ela acima das outras, e principalmente acima de mim. O que um filho que honra o pai? Ele coloca o ensinamento do pai acima do desejo dele, das crisezinhas dele. Então Jesus está dizendo: se alguém me serve, o Pai vai honrá-lo.
Olha que texto legal, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, porque no momento certo teremos uma colheita de bênção. Mas o versículo não para aqui. Tem uma vírgula, ele diz: se nós não desistirmos. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Há mais pessoas que param do que pessoas que dão errado. Então não desista, irmão. Não desista. Continue acreditando em pessoas. Continue acreditando que Deus vai melhorar as coisas. Continue acreditando que Deus vai fazer milagres através da sua vida. Continue acreditando, e aí sabe o que vai acontecer? É o que esse texto está dizendo: nós teremos uma colheita de bênçãos. Gente, o que eu tenho vivido de bênçãos em 2023, falei de manhã, comprei o meu apartamento. Pastor, não fala isso porque eu trouxe um visitante. E assim, ele disse: olha, eu vou contigo, mas sabe como é que é? Pastor é tudo ladrão, padre é tudo pedófilo, policial é tudo arrogante, político é tudo corrupto. Se você trouxe alguém que infelizmente tem um fundo de verdade no seu conceito, porque infelizmente a mídia, a internet está mostrando esse tipo de realidade na vida de muitos homens de Deus, diga para essa pessoa: o meu pastor é diferente. O meu pastor é diferente. Faz 11 anos que ele doou a única coisa que ele tinha na vida, que era a casa dele. Foi morar próximo da favela, para ganhar um dos meninos que é baterista nessa casa. Foi só para isso que Deus nos levou a morar lá. No primeiro dia eu pulei na cama, o pé da cama assim atravessou o chão, era tudo podre. Eu tive que entrar por baixo da casa, botar um tijolo. Então, irmão, é por isso, eu sei o que eu plantei, eu sei o que eu vou colher. E quando eu começar a colher, e já estou colhendo, eu não estou nem aí para quem nunca plantou nada e fica criticando quem está colhendo. Eu não estou nem aí, irmão, porque eu sei aquilo que o Pai me dá, eu sei aquilo que o Pai me mostra, e tudo aquilo que Ele me mostra, é porque Ele quer me dar, em nome de Jesus. Então, a igreja em células acaba com o parto sem dor, amém? Irmão... Na igreja não existe cesariana. Não existe. Na igreja tradicional existe cesariana. Muitos membros são incentivados na igreja tradicional a ter prazer da intimidade dominical com Jesus. Aí para a igreja no domingo à noite: nossa, está vindo aí um cantor bom, pregador bom, eu vou lá ter uma intimidade com Jesus. Então muitos membros são incentivados a ter intimidade com Jesus dominical, no domingo à noite. Poucos são encorajados a gerarem filhos com Jesus, e quase ninguém é treinado para cuidar de gente. Na igreja tradicional, em que eu fui pastor durante muito tempo, a gente não treinava crente. A gente fazia escola bíblica para engordecer, como dizia um pastor lá em Porto Alegre, para engordecer crente, para engordar crente. Hoje não, irmão, hoje eu quero ser um treinador. Vão se formar aqui 150 pessoas que nós treinamos o ano inteiro, e o ano que vem vai ser 300 pessoas que nós vamos treinar você. Pastor, por que tem que ser treinado? Porque o amor não salva ninguém. Deus já amava antes de mandar Jesus. Deus resolveu salvar pessoas simplesmente através de seres humanos, e por isso que Jesus se humanizou. Então espiritualidade não é você ser mais divino, é você ser mais humano. O amor não salva ninguém. Por isso que se você estiver na beira de uma piscina com seu filhinho, seu netinho, e ele cair na piscina, e você pular por amor para salvá-lo, e você não saber nadar, e a piscina for funda, vão morrer os dois por amor. Agora o magrelinho vai lá e salva um cara com 140 quilos se afogando lá no meio do mar. Por quê? Porque ele teve treinamento, ele sabe como abordar as pessoas, ele sabe como falar de Jesus, ele sabe como jogar sal. Se nós somos o sal da terra, nós precisamos aprender a jogar sal na boca das pessoas, para que elas sintam sede desta presença desse Deus que eu e você bebemos. Amém? Então diga para alguém do lado: não tem cesárea, meu cheiro. Não existe a palavra missionário na Bíblia, você sabia? Por que, pastor, que não existe?
Porque esta palavra, ela delimita a responsabilidade missionária a um pequeno grupo de pessoas e alguns chamados específicos. Não existe essa palavra missões na Bíblia. Não existe essa palavra missões. Antes, o pastor tem chamado missionário. Para onde? Lá para a África, lá para a Amazônia. E como é que você lida com seus familiares? Como é que você é lá no seu trabalho? Você fala de alguém, de Jesus para alguém? Na maioria das vezes, irmão, o chamado missionário é só uma fuga dos seus fracassos em algumas áreas da sua vida e da sua família que não conseguiu dar conta. A missão é para toda a igreja, amém? Como cantava uma cantora famosa: quem me dera ir ao campo missionário, quem me dera, Senhor, ir a proclamar. Liga para essa cantora e pede para ela vir cantar no culto de missões, sem oferta. Primeira pergunta: qual é a cidade? Porque dependendo da cidade já sabe o tamanho das igrejas. Irmão, não existe quem me dera. Deus não leva a gente ao campo missionário. Todos os dias Deus traz um campo missionário até nós. Alguém falando de um problema que eu e você temos a solução. Alguém falando de uma dor que eu e você temos a cura. Alguém falando de um vício que eu e você temos a libertação. Alguém falando de um demônio que eu e você temos poder e autoridade para expulsar. Então a igreja moderna virou um orfanato, uma reunião de pessoas sem pais. Desde 1990 a lei mudou e não pode mais falar orfanato. Não pode mais falar orfanato. E Tiago, no capítulo 1, versículo 27, diz que a igreja precisa assistir os órfãos, sim. A igreja precisa assistir os órfãos. Mas a igreja precisa entender, irmão, que a igreja também era órfã. É por isso que Efésios, no capítulo 1, versículo 5, diz que Deus nos elegeu para sermos filhos de adoção. Se Deus nos adotou, então não éramos filhos, então nós éramos órfãos. Então por que Deus nos adotou, pastor? Deus nos adotou para nós gerarmos. Olha aqui para mim, você não entende com intensidade, com clareza, a paternidade de Deus quando você entende que você é filho de Deus. Você entende a paternidade de Deus quando você descobre que você precisa ser pai para Deus. Você precisa dar frutos para Ele. Glória a Jesus. Por isso que em 1 Timóteo 2,15 diz que a mulher, ela será salva dando à luz. Então quer dizer que uma mulher estéril não é salva? Então quer dizer que uma solteira não é salva? Não, Paulo não estava delimitando essa mulher, a mulher física. Ele estava falando da igreja. A igreja vai ser salva, salvando. Quando você se ocupa com pessoas, você se torna uma pessoa melhor. Você está com uma dor de dente e de repente você olha um acidente, você vai lá e se envolve e ajuda aquele acidente. A sua dor de dente continua lá, mas você não sente mais a dor. Por quê? Porque o seu foco se tornou em outra pessoa. Quem está me entendendo aqui? Deus quer dar um coração para você altruísta. Amém? Diga para alguém do lado: não é parto cesárea. A igreja moderna, ela tem optado pela cesárea, parto sem dor, na hora, depois da dor. Pois é mais rápido e programado por quem? Pelos pais. Então a igreja tradicional, ela programa o dia que vai nascer os bebês. Vamos fazer o culto Volta Filho Meu, daqui a um mês. Aí a gente vai ganhar alma nesse dia, a gente vai mandar uma carta para os desviados. Daqui a um mês, daqui 2 meses vamos fazer o culto do amigo, nós vamos gerar nesse culto. Aí o que a gente faz? A gente vai ter o culto do ensino, esse aqui a gente não gera. Depois vai ter o culto de oração, esse aqui a gente também não gera. Depois vai ter o culto de jovens, desse a gente não gera. Agora a gente vai marcar a cesárea. Só que uma igreja, irmãos, que entendeu o que a Bíblia ensina, ela ganha alma todos os dias, todos os dias, todos os dias, de parto normal. Não marcamos. De repente as pessoas nascem, de repente as pessoas vêm ao mundo. Amém ou não amém? Só que a recuperação de uma pessoa que faz cesárea é mais lenta, demora mais.
E ela precisa de cuidados de terceiros, ou seja, uma igreja tradicional, irmão, ela está toda a vida dependendo dos outros, o pastor está toda a vida dependendo dos outros, está toda a vida dependendo do que os outros façam. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu a ganhar almas, nem ele aprendeu, e quem não aprende depende. Segundo a neurociência, nós tomamos diariamente aproximadamente 30 mil decisões, aproximadamente 2 decisões por segundo a gente toma. Só que a maioria dessas decisões que nós tomamos é o nosso cérebro se programando para proteger-se, proteger o corpo. Ou seja, o nosso cérebro é uma máquina de autossabotagem que faz com que a gente não sinta dor, evite a dor. Sabe aquela pessoa, eu não gosto de ir no velório, porque eu fico muito tristinha. Quem é que gosta, além dos donos de funerária? É porque a gente quer evitar a dor. Então a gente opta pelo parto cesárea, porque a gente não quer gerar. Quem aqui já engravidou? Doeu para engravidar? Não, foi bem gostoso. Tem uns até que reviram os olhos, fazem umas caras estranhas. Bem, é uma delícia. Como diria o baiano, que delícia, pai, gerar. Só que a barriga começa, e a mulher é assim, o Johnny falou isso, a mulher vai lá de manhã, dá positivo, detalhe, já está com a mão aqui. Então, irmão, quando começa a gerar esse serzinho dentro de você, dói ou não dói, irmã Edna? Dói. Gerar, dói, irmão, criar dói, e parir, mais ainda. Dói mais ainda, segundo minha esposa, informação da minha esposa Márcia. Diga por alguém do lado, parto normal. Diga, é com dor. É mais demorado e é com dor. Começa a dar dilatação, você acha que vai ganhar logo? Dá nada. Ganha nada. Tem mulher que vira uma noite berrando. Tem mulher que vira uma noite gritando com dor. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, o parto normal dói. Por isso que ninguém quer fazer célula, dói. Você convidar as mesmas pessoas que no começo elas até ficavam azulzinho quando você mandava mensagem, agora tiraram até o azulzinho para você nem perceber que elas leram a mensagem. Dói você dizer assim, ó, você ligar para os 4, essa semana a Angélica disse, pastor, eu preciso de cadeiras porque vai estar umas 50 pessoas lá em casa. Convidei um monte de gente, e eu só ri, dei risada, né? Um monte de gente disse que ia, disse, mas não vai. Isso dói. Você insiste com a pessoa, você vê que a pessoa precisa, você vê que a pessoa tem uma necessidade, ela diz que vai, mas não vai. Diga comigo, isso dói. Só que a recuperação do parto normal é mais rápido. E outra coisa, o leite desce mais rápido. Uma mulher que tem parto normal, ela consegue dar mais leite, ela consegue ser uma mamadeira ambulante com mais facilidade. O que é que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2? Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis. Ei, uma igreja com a visão de células, quem vem, se um teólogo vir no culto, sai desviado, não aprende nada de Bíblia. Que mensagem superficial, não foi um sermão expositivo. Irmão, a gente está aqui servindo leitinho para recém-nascido. A gente está aqui dando mamadeirinha para recém-nascido. Se você quer ser mais profundo na Bíblia, vai ler a Bíblia em casa, meu cheiro. Nós não estamos aqui para impressionar crentes experientes e exigentes. Nós estamos aqui para convencer pessoas de que elas precisam de um Deus que as ama e que preparou um céu para elas passarem a eternidade. Então, como uma mãe, a igreja que gera filhos não se preocupa em impressionar adultos espirituais com banquetes preferenciais, mas em nutrir os recém-nascidos com o leite adequado. E tem leite que é caro, né, irmão? Tem umas crianças que já nascem com mania de rico, é só não. Tem umas que já nascem com refluxo, não é qualquer coisa que bebem. Outros nascem, né? Eu anotei aqui algumas coisas, são alérgicas, outros alérgicos à lactose. Irmão, meu sonho quando era criança era tomar um leitinho. Agora as crianças não tomam leite. Alérgico à lactose. Tem o NAN, pré-NAN, onde eles recebem um rim de entrada para você comprar uma lata todo mês. Irmão, tem criança que custa caro para o pastor.
Tem criança que nasce aqui na igreja e ele não pode tomar qualquer leite, não tem culpa. Ele tem as limitações. Então, se o pastor não tiver uma unção maternal na vida dele, para entender o momento que ele precisa de leite e o tipo de leite que ele precisa, eu vou enfiar aqui, escatologia goela abaixo, e essa pessoa não vai entender nada. Diga comigo, a igreja em célula. A igreja em células, ela acaba com o nosso equívoco. A igreja em células acaba com o nosso equívoco, porque a gente é cheio de equívoco. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui quer ser um crente galinha, levanta a mão. Crente galinha. Colando, irmão. Quem aqui quer ser um crente águia, levanta a mão. Crente águia. Quem não quer ser nada? Não faz nada. Fica me olhando, fica olhando. Vou ter que citar um texto, Isaías capítulo 40, versículo 30. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão aos céus com asas como águia. Quem quer ser um crente águia? Ainda não? Pastor, por que eu gosto de ser um crente águia? Em primeiro lugar, porque a Bíblia fala da águia. Fala ou não fala? Fala da águia, fala da visão da águia, fala da altura que a águia voa, fala do processo de renovação da águia. A Bíblia fala no Velho Testamento muitas coisas sobre a águia. Só que não é por isso que a gente quer ser águia, é porque nós somos influenciados por uma cultura norte-americana. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Fala para mim. A águia, porque a águia é símbolo de força, de poder. A águia é a rainha das aves no céu. E aí, um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, teólogo da teologia da libertação, ele escreveu um livro, Águia ou Galinha. Pode deixar, ele é um pastor, ele é pastor alemão, ele é da igreja mesmo. Ele é membro da igreja, pode deixar ele aí. Tem um cachorro ali. Ele é evangélico. Olha só. Aí veio o pastor Jorge Linhares, escreveu o livro Águia e Galinha. Depois o pastor Abílio Santana levou para os púlpitos pentecostais a mensagem sobre a águia. Irmão, é legal, mas o que eu quero dizer para você, você precisa ser um crente águia, mas você precisa ser mais galinha do que águia. Amém? Amém? Pastor, por que eu tenho que ser mais galinha? Primeiro, porque a águia é solitária. Você nunca vai ver duas águias juntas. Não existe aguieiro. Só que tem galinha, porque a galinha vive em comunidade. Galinha sabe dividir espaço. Crente águia não. Pastor, eu estou voando alto, eu estou por cima. Eu não ando com ninguém. Eu sozinho, é minha família aqui. Eu, minha mulher, meu filho, aqui. Visão, tem visão de águia. Consegue ver as almas? Não. Que visão é esta? A galinha. Eu anotei algumas coisas aqui. Nós podemos ser águia, com certeza. A águia é a rainha do ar. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, que nós estamos sentados nas regiões celestes. Mas nós também precisamos ser a galinha, sabe por quê? Porque o Salmo de número 115, versículo 16, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu para os filhos dos homens. Olha aqui para mim, irmão. Crente que só quer ser águia não influencia a terra. Crente que só quer ser águia, a águia é o quê? Predadora. Para que é a predadora, pastor? Ela mata para comer, a galinha morre para alimentar. Alguém aqui já tomou uma canja bem gostosa de águia? Não? Nunca? Quando você ganha um filho, a sua mãe vem para a filha, temos que achar uma águia para fazer uma canja, para você ser a rainha das aves. Águia com polenta. Alguém aqui já comeu um ovo de águia? Irmão, a águia é predadora. A galinha é reprodutora. A águia, ela coloca só 2 ovos por ano. A galinha, no mínimo 240, se tiver um galinho lerdo no galinheiro. Se o galo for meio com delay, meio tanso, ainda ela consegue 240. Agora se for um galinho cinza, é 365 ovos, porque vai botar ela para botar ovo todo dia.
Porque o ovo precisa da gala, que vem do galo. Então existe o crente águia, irmão. Ou ele toca demais, ele canta demais, tudo que ele faz é demais, ele profetiza demais, mas não produz nada na terra. Porque ele é predador, ele mata para comer, ele só quer se alimentar. Ele vem para o culto e pergunta qual é o menu do culto hoje, qual é o cardápio. Ai, pastor, não gostei dessa mensagem. É? Beleza, legal. Na próxima você gosta, está tudo certo. Então, queridão, a águia é símbolo de poder, mas a galinha é símbolo da humildade. A águia, ela tem visão, a galinha anda de cabecinha baixa, comendo, né? A águia, ela é solitária, a galinha, ela é gregária. A águia, ela é predadora, a galinha produtora. Levíticos 11:13 diz que não podia, era proibido o povo de Deus comer águia, não podia. Se a águia entrar em extinção aqui, quem que vai sentir falta? Levanta a mão. Ah, você estava com saudade da águia? Quem aqui já viu uma águia, irmão? Eu nunca vi, mas eu quero ser águia. Agora, se a galinha entrar em extinção, a carne mais consumida do mundo não é o boi nem o porco, é a galinha. É a galinha. Quando o médico manda uma dieta para você de carne, galinha, peitinho de frango, sequinho, sem gosto, mas é. Então a galinha com 40 dias, ela já é adulta, ela já pode se ir para a panela, ela já pode alimentar, ela já começa a pôr de maneira orgânica, 40 dias. E a águia morre, vive uma vida inteira, irmão, e não produz nada. Então seja um crente águia, mas seja mais galinha do que águia. A igreja em célula nos ensina que não adianta você ser águia, você tem que ser uma águia, mas você também tem que ser galinha. Com 40 dias você já pode ir para a panela, irmão. Você já está pronto para morrer, para alimentar a gente, para fazer as coisas para Deus. Jesus em 3 anos preparou 12 homens que na nossa igreja, acho que nem diácono a gente aceitaria, porque eita turma ruim. Em 3 anos Jesus preparou 12 homens que abalaram a terra. Em Atos 17:6, quando eles chegavam na cidade, eles diziam: os homens que abalaram a terra chegaram até nós. Quem aqui tem mais de 5 anos de crente? Mais de 5 anos, levanta a mão, não coça a orelha, por favor. Quem tem mais de 10 anos de crente? Quem tem mais de 20 anos de crente? Você acha que você não está preparado, irmão, para sentar numa casa com meia dúzia de pessoas e falar de Jesus? Será que o que está faltando para você de verdade é preparo? Será que você que tem poder de gerir uma empresa, você tem poder de construir uma casa, você tem poder de desmanchar e montar um celular com o pastor Regi, você tem tanto conhecimento na área de vendas de tantas coisas, será mesmo que você não está preparado para sentar com meia dúzia de pessoas dentro de uma casa e falar de Jesus para elas? A ex-prostituta, mulher samaritana, com minutos de conversão, em João capítulo 4, versículo de número 28 ao 30, a Bíblia diz que ela deixou a mulher o seu cântaro. Eu acho que o problema, irmão, não é a nossa falta de experiência. A gente tem que saber o momento de deixar o nosso cântaro, as nossas necessidades, as nossas vaidades, as nossas carências, e entender que há uma cidade que precisa ouvir o que ela ouviu de Jesus, que precisa receber o que ela recebeu de Jesus. E ela foi, no versículo 29, e disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Versículo 30, e saiu toda a cidade e foi ter com Jesus. Minutos de conversão, ela conseguiu levar toda a cidade para Jesus. E será que eu não estou preparado o suficiente? Não deixe o diabo botar isso na sua cabeça. Essa menina aqui com 15 anos de idade, cuida toda semana, pastoreia toda semana outras meninas na célula dela. Amanda batizou bastante meninas e muitos outros aqui. O ex-endemoniado gadareno com minutos de libertação, irmão. Lucas capítulo 8, minutos de libertação. Bota para mim na tela, para mim, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 38 e 39. Gadareno, para você ter uma ideia da intensidade da possessão dele. Quando Jesus perguntou qual é o teu nome para os demônios, eles disseram: meu nome é Legião, ou seja, 6.000 demônios.
A Bíblia diz que ele andava preso e ele pegava as prisões e arregaçava com as prisões, vivia nos cemitérios, se ferindo, se machucando, até ter um encontro com Jesus. Existem muitos gadarenos lá fora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos filhos de Deus aqui? Nós temos filhos de Deus aqui? Minutos de libertação. Ele chega para Jesus no versículo 38, aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe dizendo: posso ficar contigo, posso estar contigo? Eu ouvi falar da irmã Maria, que o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte, em ficar nos teus pés, eu posso estar contigo? E Jesus respondeu o que para ele? Versículo 39, versículo 39, ele disse o que? Vai para a tua casa, vai lá para a tua família, irmão. Eu não te criei só para você andar atrás de mim vendo milagrezinho. Ai, que legal, Jesus é top, hosanas, hosanas, hosanas. Não foi para isso que eu te libertei. Jesus estava dizendo para ele: vai para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi pregando por toda a cidade. Então não desista, porque ainda tem muita gente nessa cidade para você convidar para a sua célula. Tem muita gente para você falar de Jesus. E ele foi pregando, irmão, o cara estava com minutos de libertação e conversão. A Bíblia diz que ele foi por todas as cidades falando quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Jesus não disse para ele dizer: vai lá e fala para a tua família o que eu fiz. Fala lá que foi Jesus. Ele disse: não, vai lá e fala o que Deus fez. Porque quem é usado por Deus e que tem mentalidade de governo, não quer que o seu nome apareça, quer que o nome de Deus seja glorificado, quer que o nome do Senhor seja exaltado, quer que Deus seja adorado. Por isso as pessoas se brigam por esse altar, mas não se brigam para levar o lanche na célula. A gente faz a célula e depois diz: gente, quem quer trazer o lanche semana que vem? Cri, 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 cri. Uns minutinhos. De repente alguém: quem quer trazer a dinâmica? Esse silêncio aqui, ó. De repente, pregação, até pregação, irmão. Isso é célula. Por isso que a igreja de célula acaba com a nossa vaidade, acaba com esse negócio de exibicionismo. Amém ou não amém? Diga comigo: a galinha protetiva. Irmão, Jesus se comparou com águia. Em qual versículo da Bíblia que eu não lembro? Em qual versículo Jesus se comparou com águia que eu não lembro? Agora em Lucas capítulo 13, no versículo 34, quando ele estava entrando em Jerusalém, ele olhou para a cidade, chorou, a Bíblia diz, e disse: Jerusalém, Jerusalém, que desperdiça, que mata os profetas. Ele disse: quantas vezes, Jerusalém, eu quis te proteger. A galinha protetora, a galinha protege o que é seu. Tenta tirar um pintinho de uma galinha, para ver se ela não vira uma leoa. A galinha protege os seus filhinhos, porque ela sabe a dor que ela sentiu quando o ovo saiu. Ela sabe a dor do parto. Quem gera sabe a dor do parto. Agora a gente não está nem aí para quem sai da igreja, para quem se desvia. Por quê? Porque nós não conhecemos a dor do parto. Por isso que a gente é tão intolerante, por isso que a gente é tão exigente. E aí dos nossos filhos biológicos a gente atura tanta coisa, e principalmente a mãe, porque a mãe sabe a dor do parto. A galinha protetora. A gente protege. A igreja em célula, amanhã, gente, o culto aqui foi bom, foi maravilhoso, mas amanhã eu vou estar lá com os meus. E não vai ser assim, ninguém vai estar olhando a nuca de ninguém. A igreja em célula não tem púlpito no meio, irmão. Por isso que poucos querem. Não tem microfone no meio, não tem instrumento no meio, não tem baquetinha no meio, não tem uma escrivaninha no meio, não. É todo mundo em roda, todo mundo olhando no olho, todo mundo se sentindo no mesmo nível, porque estão apaixonados pelo mesmo Deus.
A igreja em célula acaba com a nossa vaidade. No momento você está lá na Bahia, em Salvador, pregando uma conferência. Na segunda você vai estar lá com a sua meia dúzia, cuidando e vendo o crescimento. Gente que chegou na célula assim, andando meio que de lado, dizendo assim, ó, não me apresenta, deixa eu aqui no meu cantinho. Mas com pouco tempo de célula, está lá fazendo dinâmica, está lá pregando, está lá falando de Jesus, está levando gente, está crescendo. A igreja em célula acaba com a vida das pessoas. Pode ter certeza que se a nossa igreja não fosse em células, você não estaria ouvindo uma palavra como essa aqui. Eu estaria pregando uma palavra para te botar para cima, para fazer você rodar num pé só, sentir a presença, chorar, arrupiar. E nós temos reuniões assim, continuaremos tendo. Eu sou apaixonado pelo avivamento. Eu tenho orado todos os dias aqui nesta igreja, para que Deus mande o grande avivamento, para que Deus levante mais profetas e profetisas. Eu tenho orado para que Deus desperte pregadores, avivalistas, porque eu sou de ensinamento. Eu tenho orado e tenho respeitado o que cada um carrega. Mas de nada adianta, irmãos, a gente ficar só nós aqui se avivando, um profetizando para o outro. A igreja de Jerusalém, depois de Atos capítulo 2, quando recebeu aquela porção do Espírito Santo, ficou 10 anos, alô? Ficou 10 anos, um profetizando para o outro, um cantando para o outro, um tendo oportunidade, o outro, um cantando, outro lendo, outro. Deus teve que mandar uma perseguição. Deus teve que mandar uma perseguição para espalhar a igreja por toda a face da terra, para que eles impartissem com a terra aquilo que Deus havia colocado lá dentro. Irmão, o que Deus vai precisar fazer na sua vida para despertar você, para ativar você, para levar você? Não espere isso acontecer. Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. Deus mandou Jonas para Nínive, mas ele negligenciou. E aí ele teve que fazer uma oração no capítulo 2, versículo 2, dizendo: na angústia eu clamei ao Senhor. Diga para alguém do lado: não espera vir a angústia, querido. Você sabe o que Deus te criou para fazer. Você sabe o que Deus colocou aí dentro. Você sabe para que Deus te chamou. As funções aqui no altar são só funções, mas Deus te chamou para ir lá fora onde os pecadores estão. Nós tivemos o maior batismo da igreja em 15 anos, com quase 80 pessoas sendo batizadas. E eu profetizo que no próximo batismo serão mais de 100 pessoas batizadas. Eu libero essa palavra. Eu vi o pastor Telmo Martinello batizando agora 780 pessoas. Irmãos, eu celebro isto. Eu celebro isto. Eu não invejo isto. Eles têm uma maneira de trabalhar, não é uma igreja em células. Eles têm a maneira deles trabalhar, que Deus deu para eles, é a visão deles. E está tudo certo, está fluindo. Mas a visão que queima no meu coração, desde quando eu me tornei pastor nessa casa, é que a gente faça aquilo que a igreja primitiva fazia. Todos os dias a gente leve pessoas a Cristo, se reunindo na igreja e nas casas. Na igreja e nas casas. O ano que vem, se permita ser treinado no querigma. Se permita ser preparado para você ser um líder de célula. A igreja em célula, o projeto dela é que todos os membros sejam membros de uma célula. E que todos os membros de uma célula se tornem com o tempo líder de uma célula. Agora, se o grão de trigo caindo na terra ficar vivinho, não dá fruto. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Assim como o gadareno. Jesus me excluiu da igreja dele. Jesus não quer que eu ande com ele, não. A Bíblia diz que ele saiu falando de Jesus em toda a cidade. Falando aquilo que Jesus fez na vida dele.